O Poder Judiciário do Estado da Bahia tem sido, nos últimos anos, destaque no cenário nacional. Nos últimos 3 anos, nós alcançamos no cenário nacional o primeiro lugar em 2010 e 2011 e segundo lugar em 2012. Isso, sem dúvida nenhuma, foi um dos motivos relevantes que o Tribunal de Justiça da Bahia teve por fazer um encontro de todos os projetos que trabalham com a conciliação. Surge então esse encontro do Núcleo Integrado de Conciliação exatamente para que nós possamos homenagear, parabenizar e, de certa forma, agradecer o empenho de todos aqueles que fizeram esses resultados acontecerem. A mobilização que existe entre magistrados, servidores, conciliadores, parceiros do Tribunal de Justiça é o grande sucesso para todas as audiências realizadas, acordos firmados nesse movimento pela conciliação. Todas as unidades do Estado da Bahia, elas se mobilizam não só no período da Semana Nacional de Conciliação, mas durante todo o ano. A conciliação é uma prática, uma via alternativa de solução de conflito que existe um fomento muito grande no âmbito do Poder Judiciário do Estado da Bahia. E esse reconhecimento se dá não só pelos números alcançados no âmbito de audiências e acordos firmados, mas também no cenário nacional, com destaque em alguns projetos que nós temos no âmbito do Poder Judiciário e que são espelhos para outros tribunais que vêm conhecer esses projetos e querem levar essa ideia também para outros estados. O Tribunal de Justiça da Bahia, no âmbito da conciliação, sempre foi um exemplo para outros estados. Nós temos projetos, a exemplo do Balcão de Justiça e Cidadania, que além de receber um prêmio de destaque do CNJ em 2010, com uma prática que deve ser divulgada aos outros estados, nós temos muitas pessoas que nos procuram para conhecer as nossas ações, nossos projetos no âmbito da conciliação e levar para os demais estados para que lá possam ser aplicados. E o tribunal sempre abriu as portas para permitir que todos tenham acesso a qualquer prática que aqui é realizada. Nós tivemos muito bem nesse ano 2013, nós não temos ainda o resultado nacional, mas o importante foi que em 2010, no Poder Judiciário do Estado da Bahia, se criou um marco que foi a criação do NIC, que é o Núcleo Integrado da Conciliação. E a partir de então, nós conseguimos, nesses 4 anos de existência do NIC, nós conseguimos firmar na Semana Nacional de Conciliação mais de 80 mil acordos. Isso nos levou, agora em 2013, a superar a marca de 100 mil acordos em todas as semanas nacionais que foram realizadas, algo que nenhum tribunal até hoje conseguiu alcançar. Nós sempre trabalhamos numa perspectiva de não ter alcançado ainda o nosso grande objetivo, porque o nosso objetivo sempre é melhorar a prestação do serviço jurisdicional, alcançando a sociedade, alcançando o judiciário, seja com atendimento mais célere e eficaz, seja também capacitando os nossos operadores para que possam sempre trabalhar de forma mais eficaz, eficiente, não só produzindo resultados satisfatórios ao Poder Judiciário, mas sobretudo à sociedade. O evento nada mais foi do que algo merecido a todos aqueles que participaram dessa conquista. Porque, sem dúvida nenhuma, nós, no Tribunal de Justiça, seja na assessoria da presidência, seja no Núcleo Integrado da Conciliação, nós somos apenas coordenador de ações que são produzidas. Mas, na verdade, quem executa essas ações são as pessoas que estavam no evento. Eles, em verdade, são os verdadeiros protagonistas desses resultados que o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia alcançou no cenário nacional. O agradecimento do Tribunal de Justiça pelo empenho de cada um, pela motivação de cada um, que sem dúvida nenhuma, apesar de nós, da assessoria da presidência, do Núcleo Integrado de Conciliação, sermos o coordenador das ações mobilizadoras em todo o Estado da Bahia, são essas pessoas que estavam hoje no evento, magistrados, servidores, conciliadores, parceiros nossos, que são os verdadeiros protagonistas dos resultados obtidos no âmbito do Poder Judiciário do Estado da Bahia. Un sistema de conciliación o de mediación. Argentina tiene un sistema nacional y cada provincia tiene diferentes sistemas de solución de conflictos. Yo voy a hablar del sistema nacional. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que hay un menú de solución de conflictos. Los juicios es una parte de ese menú. Por lo tanto, la conciliación, el arbitraje y la mediación no son algo opuestos, sino que son
complementarios. ¿Y de qué depende un sistema u otro sistema? Depende del tipo de conflicto. Los conflictos institucionales, los conflictos complejos de derecho son más apropiados para los jueces. Cuestiones de menores, por ejemplo, cuestiones que involucren a funcionarios públicos. Otras cuestiones, por ejemplo, cuestiones entre vecinos, tal vez sea más conveniente en las cuestiones de conciliación y de mediación. Existen algunas cuestiones como el arbitraje, por ejemplo, que son más apropiados para empresas, sobre todo si alguna es del exterior, porque entonces el árbitro ya no es un funcionario de un Estado, sino una persona elegida de común acuerdo. Por lo tanto, creo que es bueno descongestionar a la justicia en algunas cuestiones, no en todas, y utilizar sistemas alternativos. Argentina tiene el sistema de la mediación. La mediación funciona en el ámbito laboral, existe una mediación en el ámbito de familia y una mediación en el ámbito civil y comercial. En la ciudad de Buenos Aires se utiliza la mediación para algunas causas penales por delitos menores. Por ejemplo, la turbación de una propiedad, cuando una persona se mete en la casa de otra, o por ejemplo en el caso de amenazas, le voy a decir, bueno, yo te voy a romper el auto o te voy a lastimar. Ahí se recurre mucho a la mediación en cuestiones penales. El porcentaje de éxito es interesante, es del 25%. Quiere decir que hay un porcentaje de causas que nunca van a llegar a la justicia y en los cuales hay un acuerdo entre lo que llamaríamos delincuente y la víctima. Y eso es un buen sistema. En el ámbito penal existen otros sistemas que no es la mediación, que por ejemplo es el reconocimiento de la culpabilidad y hacer alguna obra de bien público, trabajar para un hospital o trabajar para la municipalidad, para la gente pobre. Entonces, la mediación es un sistema nacional, obligatorio y previo a cualquier tipo de juicio y que ayuda a descongestionar la justicia. En Brasil, por lo que yo he podido ver, están usando la conciliación, que es una forma de autocomposición de las partes, que Argentina también debería, y no lo está haciendo, debería poder aplicar, porque creo que ayuda mucho a que se resuelvan los conflictos de una manera distinta. El mediador en la Argentina no sugiere fórmulas de solución, y eso es una gran diferencia. El mediador es un facilitador del diálogo, y acá creo que la conciliación ayuda a que cuando ese diálogo necesita una ayuda, el conciliador lo puede hacer. Creo que la conciliación que usan en Brasil, en ese sentido, es muy positiva para tomar en mi país. Doutora, a senhora acredita numa convivência pacífica entre o litígio e o modelo de entendimento e mediação? Eu acredito que esse modelo que hoje a gente utiliza de métodos autocompositivos, conciliação e mediação, que ele possa fazer com que o litígio seja transformado, seja visto como um conflito em que as pessoas resolvam e tenham oportunidade de crescimento e de aprendizado e que tire proveito do conflito e que se prepare para prevenir novos conflitos e que também durante um conflito ele saiba escolher o método mais adequado para resolver e se sentir satisfeito com essa resolução. Porque existe uma diferença, sabe, entre o litígio, que ele é considerado
aquela parte da disputa, da controvérsia, onde as pessoas se posicionam, eu quero isso, e um diz eu quero aquilo, por exemplo, eu quero derrubar essa árvore, você não vai derrubar essa árvore, o outro diz do outro lado. Então, eles às vezes não têm racionalidade para entender que existem interesses e necessidades que estão além daquele pensamento inicial que levam à briga, que levam à violência. Então as pessoas costumam, na teoria tradicional do conflito, tentar resolver de forma violenta, seja verbal, seja psicológica, que as pessoas não se respeitem, não procurem um diálogo construtivo. E aí o que acontece? Esses métodos autocompositivos, conciliação e mediação, eles ajudam a pessoa a ter uma postura diferente para a resolução de conflitos. Ou seja, ao invés de atribuir culpas, quem está errado, quem está certo, eu fiz tudo da melhor forma, o outro que errou, a gente deixar esse paradigma para se concentrar numa justiça prospectiva em busca de uma solução cooperativa. Não pensar no outro, eu estou pensando no outro. Então, essa forma de resolver conflitos, ela aproxima as pessoas ao invés de afastar. Ela traz credibilidade, agrega credibilidade e confiança nos interrelacionamentos. Por exemplo, eu sei que na província de Buenos Aires, e o Dr. Marcelo depois vai me corrigir se eu estiver equivocada, pelo menos quando eu fui lá, o que acontecia? Lá a mediação, ela é obrigatória. Antes de a pessoa ingressar com o processo, ela precisa passar por um centro de mediação, uma clínica, um estúdio de mediação particular, né? Geralmente particular, esse processo é distribuído pelo Ministério da Justiça de lá, nesses diversos escritórios que estão previamente cadastrados. E no Brasil, a mediação é justo o contrário, ela não tem essa obrigatoriedade da gente passar nesses escritórios antes. Você pode ajuizar a ação diretamente, né? No Poder Judiciário, procurar o Poder Judiciário e ingressar com a ação sem precisar passar. Então, a mediação no Brasil, ela não é obrigatória, ela é facultativa, ela é voluntária. Então, as pessoas só participam se desejarem, se quiserem e participar, se estiverem realmente imbuídas do espírito de trabalhar, desenvolver um esforço cooperativo em busca da solução do conflito. Mesmo assim, a senhora identifica avanços significativos no modelo brasileiro? Sim, você sabe que ontem, inclusive, foi publicado o projeto de lei já aprovado no Senado, que será encaminhado amanhã para a Câmara, que é o marco legislativo da mediação no Brasil. Então, isso é mais um avanço. Eu acho que o avanço verdadeiro mesmo da mediação no Brasil, ele veio com a edição da Resolução 125 do CNJ, de 2010. Então, naquele momento, a partir daquele momento, a mediação ganhou impulso. Hoje, nós temos assim o número de 2010 para cá de mais ou menos 2 mil pessoas capacitadas com técnicas autocompositivas. Nós temos aí uns 200 magistrados capacitados também em um curso que a gente chama curso de políticas públicas para magistrados, que tem uma finalidade, né, de fazer com que, de sensibilizar e levar esse conhecimento da importância, da relevância do papel do magistrado nesse programa, nesse cenário novo, né? Além da possibilidade, por exemplo, de ter uma parceria entre o CNJ e uma escola nacional de mediação que foi recentemente, o ano passado, né, foi lançada essa escola, e que vai oferecer cursos à distância, uns 15 tipos de cursos à distância, tudo com essa finalidade de formar mediadores, de formar conciliadores, de capacitar magistrados, servidores, membros do Ministério Público, defensores, todo mundo. Eu tenho certeza, pelos resultados, que não tem volta, que não tem como parar, não tem solução de continuidade, e que a gente vai evoluir cada vez mais, avançar cada vez mais, e a sociedade será a grande beneficiária. Porque é um trabalho que realmente, é claro que o trabalho do magistrado é o quê? A pacificação social.
Mas, assim, a pacificação social levada pelos métodos autocompositivos, ela é mais efetiva porque os juízes, ele tem uma limitação pela lei. Ele não pode julgar além, a quem, ou citra petita, o que foi pedido. Ele tem que julgar nos limites da lide. E na mediação, não. Nós podemos enfocar todos os aspectos do conflito, inclusive os sentimentos envolvidos. E então isso traz muita satisfação para as pessoas. O baiano é um povo alegre, conciliador e que vivencia a Semana da Conciliação com muito carinho. Por isso mesmo, nós já fomos premiados por 2 vezes com a premiação máxima em 2 anos, e esse ano estamos na expectativa também de termos alguma premiação. Bem interessante. No ano passado nós ficamos no 2º lugar, e sempre essas metas de conciliação são nossas, porque nós fomos um dos estados que iniciou a conciliação. Em 1987, quando ainda nenhum tribunal tinha, nós já tínhamos os juizados, chamados naquela época de pequenas causas. E daí por diante o sistema do juizado foi se desenvolvendo, alcançando o público como uma coisa espetacular. Hoje, a justiça se curva diante da grandiosidade que são os juizados especiais, como sendo o foco maior do alvo de satisfação de todos os usuários, porque exatamente possibilita essa conciliação, que é a figura máxima, através dos conciliadores, dessas terceiras pessoas que entram no processo e que ficam falando em pé de igualdade com as partes. Não existe aquela figura de autoridade, o juiz interferindo em todos os processos, mas, muito pelo contrário, ele possibilita esse acesso mais fácil, e isso traz muito melhores resultados. Há uma facilidade da entrada do juizado no âmbito do povo. Então, o que nós precisamos é isso, o acesso à justiça. É que as pessoas venham à justiça como um lugar onde elas vão encontrar liberdade, vão encontrar solidariedade, vão encontrar respeito, vão encontrar acolhimento e, principalmente, a resolução dos seus conflitos. Porque a Semana da Conciliação é um estímulo, né? E, principalmente, esse ano que foi muito facilitado através da internet, das pessoas pedirem, inclusive, a inclusão dos seus processos no debate da semana. Então, isso possibilitou esse diálogo do judiciário com o povo, com as pessoas que estavam propensas a conciliarem, a ter alguma proposta, quando, na verdade, a gente fica esperando que possa atender, né? Existe uma fila muito grande de processos e a gente não sabe quem dali quer fazer uma conciliação. Então, esses que conciliam rapidamente resolvem seus problemas. E a política do ganha-ganha é exatamente essa, é estarmos resolvendo os conflitos na perspectiva dos interesses das partes. E não simplesmente resolver o processo para matar o processo, acabar o processo. A Semana da Conciliação é entendida não com essa situação de desafogar, limpar a justiça, acabar, não. Mas naquela situação de resolver os problemas e resolver com a satisfação das partes. Que as partes fiquem satisfeitas. O que a gente faz é simplesmente a verificação da ética daquelas resoluções que estão sendo feitas, não deixar que haja nenhuma parte preponderando sobre a outra, manter o equilíbrio entre o que elas estão negociando, mas sempre na perspectiva de que seja feita a vontade das partes. Essa premiação que eu recebi, muito obrigada, foi em relação a um trabalho bem diferenciado, que se chama Justiça Restaurativa. É uma conciliação, ou mais do que uma conciliação, mediação no penal. O penal, aqueles conflitos penais, eles são da iniciativa do Estado. Só o Estado pode resolver. Então, você dá isso, democratizar esse conflito para que as partes possam também resolver como se fosse um conflito cível, é muito importante. E é uma das grandes soluções adotada por alguns países de primeiro mundo. Então, Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, a Europa inteira vem utilizando essa justiça restaurativa, que chega ao Brasil através de alguns núcleos, no Rio Grande do Sul, em São Caetano do Sul, em São Paulo, na Brasília também temos, através do Núcleo Bandeirante, e aqui em Salvador a gente já tem desde 2005, numa região de periferia,
com braços estendidos em algumas bases comunitárias, como a base do Rio Sena, que a gente está iniciando essa instalação do núcleo lá, e também com outra perspectiva de instalação no Uruguai, na base do Uruguai. Então, são situações que a gente busca levar a comunidade à resolução dos seus conflitos, para que eles resolvam seus conflitos, orientados pelo poder público, mas sem aquela invasão do poder público, como se ele fosse dono do conflito. Quando, na verdade, o conflito é das partes. E você compreender esse conflito e analisar na perspectiva da parte é que é importante. Eu sou um terceiro, eu não posso entender melhor do seu conflito do que você mesmo. Então, como você própria se entender e como você se entender com os outros, a justiça restaurativa ela possibilita esse diálogo através de equipes interdisciplinares formadas por psicólogos, por assistentes sociais, por pessoas de outros saberes que vêm ajudar o direito na resolução dos conflitos. Então, é uma perspectiva macro de resoluções muito interessantes e que essa premiação dá um conforto para todos, principalmente porque lá no nosso núcleo nós usamos a mão de obra voluntária em muitas dessas equipes interdisciplinares. E isso é bom, estimula, né, a essas pessoas continuarem nesse trabalho. A população está mais consciente em buscar a conciliação. Isso, para mim, é o maior presente que eu possa receber como funcionário do Tribunal de Justiça, em saber que o nosso trabalho de divulgação está sendo bem aceito pela população. A conciliação é o menor espaço, é a linha reta entre o conflito, né? Ou seja, através da conciliação a pessoa consegue chegar ao seu objetivo com mais rapidez e eficácia em solucionar o seu problema. Esse é o objetivo da conciliação. A Semana da Conciliação trouxe muito mais pessoas para dentro da justiça, né? Com a nossa divulgação e com a conscientização da população, que ela está buscando a conciliação cada vez mais. Tivemos várias unidades que se destacaram na projeção do desempenho dos balcões, como Liberdade, Cajazeiras, São Caetano, Sussuarana, Piripiri, balcões administrados não só pelo tribunal, também com parcerias com universidades. Então, nós inauguramos a unidade do Bonfim, onde foi criado um projeto para atender as ações de cidadania, que são oficinas de cidadania, juntamente com Obras Sociais Irmã Dulce, onde faremos, né, um balcão da Cidade Baixa, onde é o centro da periferia de Salvador. São balcões que concentram na área da suburbana e projeto modelo do tribunal, onde serão rodadas oficinas com parceria com a Unifax, com as universidades parceiras do tribunal. Estamos terminando agora de formalizar uma parceria com a Universidade Federal, justamente para capacitar todos os estagiários, né, para que nos próximos anos eles possam decolar com um maior número de acordos. Então a preocupação foi na qualidade, inclusive até da capacitação. Fizemos recentemente, a equipe fez recentemente curso com o CNJ, justamente para multiplicar os conhecimentos nessa área. Nós do Balcões de Justiça e Cidadania temos divórcio consensual, reconhecimento de paternidade, nós temos pensão alimentícia, nós temos uma relação de avoengo, quer dizer, o avô vai assumir o lugar do filho na contribuição de uma pensão alimentícia. E nós temos, além disso, pequenas causas da Lei 9099 de 95, que são aqueles elencados no artigo 3º, que são desavença entre vizinhos de pequenos poder ofensivos, que a gente, com uma boa relação, boa mediação, dá para resolver todos esses problemas no Balcão de Justiça e Cidadania.
A sociedade, principalmente uma sociedade carente que hoje nós vivemos e encontramos nos bairros, nos levou a ter essa vontade de contribuir de alguma forma com o Tribunal de Justiça. Não é para mim e nem para aqueles carentes, são para todas as sociedades que estão precisando da justiça e que estão em busca de uma solução para os seus conflitos. Nós queremos que a sociedade se aproxime do Tribunal de Justiça e utilize o tribunal, o balcão de justiça, como a sua ferramenta principal para a resolução dos seus conflitos. Com o projeto Balcão de Justiça e Cidadania do município, a visão do advogado, ele se afastou da ideologia do litígio, ele se afasta disso e ele compreende que com a conciliação as relações mudam. A população teve de volta o Estado de Direito. Ela já não acreditava que o Poder Judiciário se preocupasse com ela. Ela não acreditava também que o Poder Público se preocupava com ela. E esse projeto faz um liame, faz um vínculo entre Poder Judiciário, Poder Executivo e população. Os resultados são evidentes e a Semana da Conciliação, ela se estende, o sentimento e a vontade de conciliar é uma constante, porque o projeto se desenvolve em vários pontos do município. Ele é enfatizado nessa Semana Nacional de Conciliação, mas a conciliação hoje é algo inerente à sociedade lauro-freitense. Em especial no bairro de Itinga, onde o balcão foi um sucesso, as pessoas estão desconstruindo a imagem de violência urbana. Elas estão sentindo que, como cidadão, ela pode conversar, ela pode desenvolver o bom senso, ela pode conciliar e traz a experiência que ela teve na audiência para a sua vida pessoal. Na relação com o motorista de ônibus, na relação com o trânsito, nós estamos humanizando o nosso povo, tão desprovido de tantos outros serviços.